São necessários mais de 150 litros de seiva para fazer um jarro de xarope de bordo. É por isso que uma garrafa dessa custa até $10. E os mercados estão cheios de imitações que não têm nada de seiva de bordo. Aliás, muitas das comidas caras que nós adoramos podem não ser autênticas, incluindo wasabi, baunilha e óleo de trufas. A maior razão para isso acontecer é dinheiro mesmo. Pode até ser legal, contanto que esteja informado na embalagem que é uma imitação, mesmo que meio escondido. Mas muitas vezes é ilegal, com quadrilhas atuando por trás dessas comidas falsificadas. Globalmente, a indústria alimentícia pirata pode valer $40 bilhões. Na melhor das hipóteses, você é enganado. Na pior das hipóteses, você é envenenado. Como alimentos falsos dominaram os mercados, restaurantes e cozinhas? E como os falsificadores se safam? Viajamos o mundo todo para saber como identificar o que é verdadeiro. Primeiro, trufas. Odeio ter que dizer isso, mas suas fritas trufadas de $15 não tem nada de trufas. O que é chamado de óleo de trufa é totalmente feito em laboratório. Não tem nada de cogumelo. Trufas verdadeiras são caras e raras e precisam de condições específicas para crescer, normalmente em lugares como Itália, França ou aqui no Reino Unido. Trufas sempre são encontradas junto a árvores e tem que ser o tipo certo de árvore. Embaixo da terra, a trufa é só um corpo de frutificação e lembra uma maçã. Antes, porcos eram treinados para achar o fungo, mas agora cães fazem o serviço. Muito bom, garoto, muito bom. Vem. Ele disse que está aqui. Está na terra ainda, então será que eu tiro da terra ou não? Depende de estar maduro. Se estiver verde, não tem sentido em pegá-lo. Então agora com o nariz a gente tem que cheirar. Esse tá bom. Deve ter uns 70, 80 gramas. Quando a trufa sai da terra, o tempo é limitado. Ela vai degradar aos poucos com o tempo. O ser humano aprendeu a cultivar trufas com sucesso. 80% das trufas negras consumidas atualmente são cultivadas, mas pode levar até 6 anos para a colheita. E a maioria das tentativas de cultivar as trufas brancas caras falharam, razão para elas serem tão caras e tão falsificadas. As trufas caçadas na natureza são entregues em sacos sem etiqueta, ficando fácil para falsificadores trocá-las por trufas mais baratas sem serem pegos. Mas óleo de trufa deve ser o mais problemático. Geralmente é só azeite ou óleo de girassol com um toque de um componente sintético derivado do petróleo, chamado 2,4-ditiapentano, que contém o mesmo componente aromático do cheiro de sílex. Por isso que você sente um gosto terroso e às vezes sente cheiro de gás. Qualquer coisa com sabor de trufa adicionado é muito problemático. A trufa não é um produto que se presta a ser feita em óleo ou imersa a ele. Dá pra ver que é artificial quando palavras como sabor ou aroma de trufa estão na embalagem. Mas o mais garantido é ver a trufa ralada bem na sua frente. Tem que ter a aparência de trufa, de algo feito de cogumelo. Xarope de bordo é outro caso sério. Um advogado da área com quem falamos estimou que metade do que é vendido como xarope de bordo autêntico deve ser falso. Xarope de bordo real é extraído de árvores. O Canadá produz 85% do xarope verdadeiro no mundo. Mas os Estados Unidos bateram recorde em 2022 graças à marca como Sapjack de Vermont. A empresa aquece a seiva a vapor. Então, máquinas filtram e engarrafam o xarope, geralmente em 6 horas. São necessários 44 litros de seiva para fazer 1 litro de xarope de bordo. Razão pela qual o xarope de bordo custa até 6 vezes mais que xarope de panqueca. A imitação geralmente é um mix de xarope de milho alto em frutose, corante caramelo e sabores adicionados. Esse tipo de xarope não é ilegal. E dá pra saber que não é autêntico por palavras como xarope de panqueca ou xarope de mesa no rótulo. Enquanto o autêntico vai dizer 100% ou puro. E ter apenas xarope de bordo na lista de ingredientes. Mas tem um tipo de fraude de xarope mais nefasta.
A FDA relata casos de empresas que engarrafaram xarope falso, rotularam como 100% real e embolsaram os lucros. E isso é ilegal. Nesse caso, talvez seja melhor olhar a consistência. Xarope real geralmente é mais fino do que xaropes de milho. O wasabi deve ser o alimento mais falsificado em nossa lista. Estima-se que só 1% do wasabi americano e 5% do wasabi japonês são reais. A maior parte é uma mistura de raiz forte, um adoçante e amido alimentar. Eu acho engraçado quando alguém diz que adora wasabi, adora sushi. Eu fico pensando, mas você nunca comeu sushi que presta nem comeu wasabi na vida, sabe? A FDA não tem diretrizes específicas para o termo wasabi, então só valem as regras de rotulagem. Contanto que a lista de ingredientes seja correta, é legal rotular algo como wasabi preparado, mesmo sendo só raiz forte. Comer isso não vai te deixar doente, só que o gosto não é bom. O wasabi é da mesma família de vegetais baratos, como raiz forte, repolho, brócolis, mas custa quase 30 vezes mais. Primeiro porque tem muito mais demanda do que oferta. O wasabi é bastante raro. É considerada a planta mais difícil de cultivar comercialmente no mundo. Ele cresce naturalmente nas nascentes de montanha do Japão, onde as temperaturas são amenas e há sombra suficiente no solo de cascalho. A Wasabi Company, com sede no Reino Unido, é o primeiro produtor comercial da Europa. A empresa recriou as condições do Japão, mas ainda demora 18 meses até a planta estar pronta para a colheita. A colheita é feita manualmente e depois tem o processo trabalhoso de cortar a planta toda e então limpar os rizomas. Não existe máquina que ajude a tirar isso da terra e depois cortar e preparar para a bandeja de sushi. Isto é um caule. Pegamos nosso ralador especial que tem lâminas bem finas e você pode ver que não tem nenhum buraco atrás. Nossa intenção não é ralar o wasabi, mas fazer uma pasta. Isso chega a custar $319 o quilo. E se você não vir ser ralado na sua frente, provavelmente não é o wasabi fresco. Então, qual o sabor e a aparência do wasabi real? Ele é mais encorpado e tem uma textura arenosa, enquanto que a versão de raiz forte é lisa. E o verdadeiro também não é tão picante. É mais sutil. Outra vítima do rótulo enganador, o queijo parmesão. Existe cerca de 300 marcas no mundo inteiro que são certificadas para produzir o autêntico Parmigiano Reggiano. E elas seguem regulações rígidas. A produção só é permitida em uma região da Itália chamada Emília-Romanha. Esse é o único lugar do mundo que tem as 3 bactérias necessárias para dar ao parmesão seu gosto único. Mestres queijeiros misturam a nata de um dia e leite fresco. Adicionam soro de leite e coalho, então separam o leite em coalhada. A mistura cozinha por 5 minutos para matar as bactérias e assentar a coalhada no fundo da tina. O que sobra é uma coalhada maciça de 100 quilos. Os queijeiros despejam a mistura em moldes e marcam o queijo como autêntico. A roda é levada para a salmoura, onde forma uma casca. Depois vai para a sala de envelhecimento. Essas bactérias fermentam os componentes do leite, formando os aromas, perfumes e sabores típicos do parmigiano. Leva pelo menos 1 ano de maturação para desenvolver esses cristais crocantes. São acúmulos de aminoácidos e eles carregam o gosto umami do queijo. Mas alguns vão ficar aqui por até 1 década. Quanto mais ficar maturando, mais cristais se formam e mais caro o queijo fica. Uma roda pode custar bem mais de $1.000. Mas outros países têm leis diferentes. Nos Estados Unidos, o nome parmesão pode ser usado sem seguir as regras rígidas italianas para o Parmigiano Reggiano. Por exemplo, o American Parm pode envelhecer apenas por 10 meses, enquanto na Itália exige-se pelo menos 1 ano. Mas o queijo ralado está ainda mais longe do autêntico. Nos Estados Unidos, permite-se misturar preenchedores como farinha de arroz ou celulose obtida de polpa de madeira, que são usados para evitar que os grãos grudem. O Centro para Pesquisa em Laticínios sugere manter o nível de celulose entre 2% e 4%. Mas o problema é que as empresas não são obrigadas a listar a porcentagem desses preenchedores, e geralmente ninguém checa. Em 2016, a Bloomberg denunciou que a marca de queijo ralado do Walmart tinha 7,8% de celulose, quase o dobro do limite sugerido.
Cerca de 50 processos foram abertos alegando que o rótulo era enganoso, mas um juiz arquivou todos. Mas existe um tipo mais nefasto de fraude de parmesão, em que criminosos rotulam queijo falsificado como verdadeiro Parmigiano Reggiano. Estima-se que essas vendas ilegais cheguem a 2 bilhões de dólares por ano. Os queijos falsos afetam a indústria de parmesão verdadeiro na Itália. Elas perdem fatia de mercado e valor. Metade das pessoas em Parma depende da indústria do presunto Parma e do queijo Parma. Então há um grande esforço em proteger isso. E quando você estiver na seção de queijos, como saber se está pegando o autêntico Parma? Para começar, não compre queijo ralado. Cada pedaço da roda vai ter uma parte das palavras Parmigiano Reggiano escrita em pontos. Também vai ter uma etiqueta de designação de origem protegida. É fácil encontrar queijo parmesão italiano verdadeiro em quase todo supermercado, em todas as lojas de queijo, e às vezes é mais barato do que os falsos. Outra forma é pelo gosto. O Parmigiano Reggiano, dependendo da idade, vai ter cristais que têm um sabor frutado e amendoado. Assim como o parmesão, a baunilha tem rótulos confusos. Estima-se que apenas 1% de toda a baunilha vendida no mundo é verdadeira. E a maior parte dela vem de Madagascar, onde os fazendeiros polinizam as orquídeas à mão. As vagens são fervidas e secas numa unidade de processamento. Os trabalhadores massageiam cada vagem para liberar o químico vanilin. As vagens são embebidas numa mistura de álcool e água para fazer o extrato. Todo o processo é trabalhoso e caro. E nos Estados Unidos, muitas marcas vendem imitações usando vanilin produzido em laboratório. Ou é um derivado do petróleo, ou é tirado de componentes do óleo de cravo, madeira e cortiça. E é legal, contando que o sabor artificial seja listado na embalagem. Mas pode ser mais perigoso em outros países. Em 2008, no México, descobriu-se que alguns produtos vendidos como baunilha eram feitos da vagem de tonka, uma planta totalmente diferente. Essa falsificação tinha cumarina, uma substância tóxica proibida nos Estados Unidos por ser anticoagulante. Esses produtos ilegais foram vendidos nas 3 Américas. E como saber se é autêntico? Muitos produtos de baunilha, como sorvete e cookies, são imitações, mas se safam por listar aromatizante natural na lista de ingredientes. O autêntico vai listar extrato de vagem de baunilha. E também olhe e cheire. Num teste que fizemos, a baunilha autêntica tinha um cheiro bem mais forte de álcool e era muito mais turva do que a falsa. Caviar, a mais cara entre as ovas de peixe, também podem gerar grandes lucros para fraudadores. Várias operações criminosas de caviar fraudulento foram desmanteladas nos Estados Unidos. É tão falsificado porque é muito difícil de coletar. Uma das poucas fazendas de caviar dos Estados Unidos cria esturjão beluga, que produz uma das ovas mais caras do mercado. Um único quilo pode custar impressionantes $24 mil. O caviar é feito das ovas do esturjão, uma espécie ameaçada de extinção. São necessários 10 anos para que um esturjão esteja pronto para a extração das ovas. Os produtores removem o saco de ovas do peixe morto e o passam por um ralador metálico. O processo de salga é especialmente delicado para não estourar as ovas. Uma lata de 60 gramas custa $175 numa loja em Nova York. Esses preços altos tentam os falsificadores, que geralmente são da China ou Vietnã. Eles fazem caviar falso das ovas de peixes baratos. Ou rotulam um caviar inferior como um tipo mais sofisticado para cobrar mais, o que é difícil de pegar. Eu com certeza não consigo olhar para um monte de ovas e dizer que são ovas de peixe caras ou ovas de peixe baratas. Então, se é para pagar caro numa latinha, é bom ter certeza que o negócio é verdadeiro, né? Bom, você pode fazer o teste da água quente. Caviar verdadeiro endurece na água quente com o cozimento das proteínas, mas caviar falso dissolve. A aparência do falso pode ser sem graça e ter formas irregulares, enquanto o autêntico terá tamanhos uniformes e um brilho lustroso. Mel falso é mais comum ainda. 1/3 do que é vendido internacionalmente é adulterado ou totalmente falso. Para mim, a maior fraude
alimentar secreta, já perpetrada mundialmente, tenho certeza. O mel verdadeiro requer uma combinação perfeita entre natureza e paciência. As abelhas fazem quase tudo. Os apicultores têm que ter cuidado para não perturbar o processo. Eles vestem máscara e roupa de proteção para não serem picados. Esse fumigador acalma as abelhas enquanto eles removem os quadros da colmeia. Os apicultores raspam a cera que segura o mel em cada célula. Finalmente, uma centrífuga gira os quadros, expulsando o mel dos favos. Mas, mundialmente, há muito mais mel sendo vendido do que a capacidade de produção das abelhas. Somente falsificações com pouco ou nada de mel verdadeiro explicam isso. As fraudes são feitas de xarope de milho e outros xaropes baratos, como glucose, arroz, cana ou feijão. Você não precisa ter todo o trabalho de criar abelhas, isso tudo, sabe? Todo esse processo tão longo. É só pegar um pouco de mel e talvez mais um pouco de outro lugar. Você mistura, adiciona alguns açúcares. Especialistas dizem que o mel falso costuma vir da China, o maior exportador de mel do mundo. Fraudadores da China vendem xaropes de açúcar que, misturados com mel, enganam testes de laboratório ou eles tiram todo o pólen, deixando impossível de rastrear. Isso que está sendo enviado da China, tecnicamente, nem é mel. Dá para imaginar que isso já passou por várias mãos diferentes. Ou seja, são muitas oportunidades para ter misturado isso com açúcares baratos. Em 2013, a Justiça dos Estados Unidos prendeu 2 importadores de mel americanos num dos maiores casos de fraude na história do país. No Honeygate, eles desviaram mel chinês falsificado com antibióticos por outros países para driblar taxas de importação. Os 2 tiveram que pagar milhões em multas. Mas a Sarah tem algumas dicas. Primeiro, evite rótulos com a palavra composto. Só o ato de processar o mel já causa danos irreversíveis ao produto. Mesmo que não acrescentem nada, o mel já está sendo deteriorado e ficando imprestável, uma jarra de açúcares sem valor. Ela diz que é melhor comprar mel cru de um produtor local ou de uma feira do agricultor. E aceitar pagar um pouco mais. Se optar pelo mel mais barato, vai acabar com uma grande quantidade de produto fraudulento. O azeite também se destaca na nossa lista de alimentos falsificados. Azeite extra virgem autêntico deve ser recém-extraído de azeitonas maduras. A maioria vem de fazendas na Espanha, Itália ou Grécia, como essa fazenda cooperativa em Antequera, Espanha, a maior produtora de azeite no mundo. As azeitonas são colhidas de novembro a janeiro, com máquinas vibratórias que as desprendem dos galhos. Então são despejadas em grandes carretas que seguem para as fábricas. Essa fábrica processa milhares de azeitonas por hora. Primeiro, elas são lavadas. O azeite extra virgem é o menos processado, sem aquecimento ou aditivos químicos. As máquinas moem as azeitonas até formar uma pasta e as giram. Decantadores enormes extraem o óleo. O óleo é bombeado para o depósito e finalmente engarrafado. Esse é um dos óleos de cozinha mais caros do mundo, vendido a mais de $10 por garrafa de 500 ml. E é fácil de imitar. Quadrilhas que produzem azeite falso prosperam desde a Roma Antiga. Algumas enchem essas garrafas com óleo vegetal barato. Outras misturam azeite inferior, mas ainda rotulam como extra virgem. Se você segurar uma garrafa de azeite contra a luz no mercado, não dá para saber se é óleo de milho. Alguns são tão organizados que têm sua própria cadeia de fornecimento, da fazenda à engarrafadora, como essa quadrilha na Itália que a Europol pegou. Então, como saber se o azeite extra virgem é verdadeiro? Se só disser virgem, se só disser azeite, se disser óleo misto, se disser azeite light, eu não compraria esse azeite. Melhor não comprar nada que não diga extra virgem. Se não diz isso, não foi porque não quiseram, né? E se custar $3 a garrafa, Larry diz que é bom demais para ser verdade. A data da prensagem também é importante. Olivas europeias são colhidas no outono e inverno, então se você compra um azeite espanhol em agosto, ele tem quase 1 ano. Larry diz que o azeite começa a perder sabor depois de 1 ou 2 anos, então é melhor evitar data de prensagem com mais de 2 anos. O cheiro é outro indicador. Azeite verdadeiro tem um cheiro frutado e herbáceo.
Se não tiver cheiro ou estiver rançoso, é bem provável que seja falso. Isso é bife Wagyu verdadeiro, mas o que está nos menus americanos provavelmente não é. Wagyu literalmente significa vaca japonesa e se refere a 4 raças principais. O governo japonês regula com rigor a criação dessas vacas para controlar a qualidade da carne. Um tipo popular de Wagyu é o bife de Kobe, produzido na região de Kobe, Japão. Os touros castrados recebem uma dieta rígida de arroz e milho. Os fãs adoram essa carne pela maciez, doçura e marmorização única. Em 2019, 1 quilo de Wagyu custava cerca de $400. Uma vaca poderia sair por até $30 mil. Isso equivale a mais de 10 vezes o preço do gado Black Angus. E o Japão só exporta poucas toneladas por ano. Então, o Wagyu em restaurantes americanos nem sempre estão nos padrões japoneses. A maioria do gado Wagyu nos Estados Unidos foi cruzado com espécies mais rústicas, que suportam ambientes como o calor seco do Texas. Portanto, não são 100% Wagyu. Segundo as regras americanas, o boi Wagyu só precisa que um dos genitores tenha pelo menos 93,7% de genes Wagyu. Ou seja, 46,9% de correspondência genética já o classifica como Wagyu. A USDA não é responsável pelo que ocorre nos restaurantes, que podem sair impunes facilmente se listarem como Wagyu no menu algo que não esteja à altura. Arby criou um novo hambúrguer, melhor com o rico e suculento bife Wagyu. Olha esse comercial de hambúrguer do Arby's. Nas letras miúdas, você vê que ele contém só 51% de Wagyu americano. E como saber se o bife Wagyu de $300 que eu comprei é verdadeiro? Primeiro você deve olhar. A gordura no Wagyu verdadeiro é bem distribuída. A marmorização é peculiar, com finas veias brancas entrelaçadas. Larry também menciona que o Kobe raramente é servido com osso, e não faz o melhor hambúrguer porque é macio demais para formar os discos. Mas se ainda não se convenceu, você pode pedir para ver o certificado de autenticidade, ou procurar uma estátua bronze nos restaurantes autorizados a vender Kobe. Talvez você não saiba, mas até o café pode ser falsificado. Você pode estar coando um saco de grãos inferiores vendido como um dos mais caros. Ou pode até ser outra planta, bolota moída, cevada ou trigo. O negócio do café é gigantesco e, historicamente, ele tem sido adulterado com qualquer coisa marrom. Papel queimado, milho queimado, serragem. Isso é porque cultivar café é caro e muito trabalhoso. Para cada 1.500 dessas cerejas, os fazendeiros extraem cerca de 400 gramas de grãos de café. E eles têm que se apressar. Temos que usar isso imediatamente, porque só dura 24 horas. Os trabalhadores escolhem a dedo as vagens, evitando as verdes. Eles só colocam as maduras em sacos de 45 quilos. A casca é removida e as 2 sementes no interior são secas e torradas. A produção em larga escala pode ser barateada ao processar vagens maduras e verdes indistintamente. Não é ilegal, mas prejudica a qualidade. O que é ilegal? Quando falsificadores empacotam grãos inferiores, colam um rótulo falso e induzem o consumidor a pagar mais. Ou quando eles misturam grãos bons com grãos baratos. E eles se safam, porque a origem do café é difícil de rastrear. Existem milhares e milhares de pequenos produtores no mundo que colhem os grãos, que vão para caminhões, depois para contêineres, depois são carregados em navios. Há inúmeros pontos nessa cadeia de fornecimento onde alguém teria a chance de adulterar o produto. Mas você pode fazer sua parte. Compre de fontes confiáveis. Verifique a origem do café. Procure por certificados como o da Associação de Cafés Especiais na embalagem. Açafrão é o tempero mais caro do mundo. Mas o mercado do ouro vermelho é amplamente manchado por produtos inferiores. Açafrão verdadeiro vem de 3 finas fibras ou estigmas da flor Crocus sativus. Em Caxemir, as flores frágeis levam cerca de 2 anos para crescer antes que fazendeiros como Ashik Hashik possam colhê-las, como sua família tem feito há quase um século. Os estigmas são tão frágeis que os fazendeiros devem removê-los à mão. As pontas amarelas menos valiosas são cortadas e peneiradas. Ashik e seu pai gastam 2 horas e meia colhendo açafrão suficiente para encher essa caixinha. São necessárias mais de 150 mil flores para fazer só 1 quilo de açafrão.
que pode custar 3 mil dólares. Com esses preços, falsificadores podem ganhar muito se ganharem os compradores. Há relatos de criminosos que ganharam milhões passando feno, filamento de coco ou raízes, como o açafrão. Para deter a entrada de imitações, o governo local criou esse centro de comercialização. Os fazendeiros podem autenticar sua colheita e obter uma indicação geográfica. Mas o centro mal tocou na superfície do problema. E como o consumidor pode saber se o açafrão é verdadeiro? Pode fazer o teste da água. Fios de açafrão são colocados na água ou no leite. Aos poucos deve surgir uma cor amarela, e não vermelha, nem laranja e nem muito rápido. E este é um teste de pureza do açafrão. Os fios de açafrão falso também desintegram fácil, enquanto os verdadeiros mantêm a forma. E também tem o preço. Pagar mais pelo produto não garante a legitimidade, mas pagar menos garante a ilegitimidade. Não tem como comprar açafrão barato. Mas por que essas falsificações são tão ruins? Primeiro, pura fraude econômica. Se você comprar o que acredita ser um café Jamaican Blue Mountain por 60 dólares, o quilo e o café for barato, foi roubado. E ainda tem a saúde. Se o azeite extra virgem for misturado com óleo de amendoim e você for alérgico a amendoim, você poderia morrer. Especialmente produtos da China, descobriu-se que o mel contém drogas proibidas neste país porque são cancerígenos conhecidos. Marcas autênticas não conseguem competir com falsificações baratas. Mel importado barato realmente atrapalha nossas vendas a preços justos. O preço deles é implausível, baixo demais. Apicultores alertam que o mel fraudulento pode levar os produtores de colmeias à falência. Mas por que esse problema é tão comum? E por que é tão difícil capturar os criminosos? Alguns grupos criminosos são tão bem estruturados que operam como empresas com vários departamentos. Tem até pequenas equipes pesquisando tendências de consumo para decidir o que falsificar. Uma quadrilha italiana do azeite contratou cientistas de alimentos para criarem receitas. Os falsificadores então arranjam fornecedores e montam fábricas sofisticadas em armazéns abandonados. Eles operam em áreas onde produtos reais são feitos. Assim, a movimentação deles não causa suspeita. Os criminosos engarrafam um produto falso para parecer verdadeiro, até mesmo no número de lote falso. Para vender a mercadoria, eles batem em portas de restaurantes ou montam sites ou anúncios falsos. Operar virtualmente e enviar os produtos através de vários países deixa muito mais difícil de rastrear. A Europol ajudou a desmantelar 40 grupos organizados que fraudavam alimentos em 2022, incluindo uma gangue italiana que exportava azeite falso, uma rede que falsificava açafrão na Espanha e uma operação de tempero falso na África do Sul. Mas com enormes cadeias de suprimento internacionais, é muito difícil pegar os falsificadores. Enquanto a USDA inspeciona ovo e carne importados, a FDA é responsável pelo resto. E estima-se que a FDA inspeciona apenas de 1 a 2% dos alimentos importados. Eles deixam bem claro que consideram a questão da droga uma prioridade maior e que eles sempre tiveram e sempre vão ter recursos limitados. Eu discordo dessa lógica porque eu vejo a comida que nós consumimos como a única droga que todo mundo toma diariamente. Mas mesmo quando são pegos, a punição geralmente não é tão dura quanto o tráfico de drogas. Isso é crime sério. Claro, envolve muito dinheiro. É melhor do que mexer com drogas, porque ninguém vai derrubar sua porta às 4 da madrugada e te prender Segundo Larry, por vender duas mel coisas porcaria. podem deter a falsificação: sentenças mais duras e uso de blockchain para rastrear a cadeia de suprimentos. Eu acho que a situação está melhorando, mas não o bastante. Acho que precisamos de leis mais claras, punições e policiamento real. Não só um tapinha na mão. A legislação não vai eliminar o crime, mas com certeza vai torná-lo mais difícil. Mas, em parte, a culpa é do consumidor. Porque eu acho que, se nós pararmos de comprar produtos ruins e baratos, no final das contas, essa fraude vai deixar de ser problema. Compre o produto na forma integral. Você sabe o que é uma lagosta, mas se você comprar ravioli de lagosta, pode nem ter lagosta ali. E sempre olhe a lista de ingredientes. Porque se você souber diferenciar o que é verdadeiro do que é falso, a decisão do que você põe para dentro do seu corpo é sua.
O consumidor tem muito poder. Apesar de parecer que somos impotentes neste debate, nós não somos. Ninguém deveria passar a vida com medo de ir ao supermercado. Faça o objetivo de comprar produtos melhores a sua missão como consumidor. Se você, por engano, comprar um mel realmente ruim, ele é a melhor máscara para cabelo e rosto do mundo. É só pôr no cabelo, espalhar no rosto e como se trata só de açúcares, é absolutamente fantástico. Então, não precisa ir para o lixo. Compre o verdadeiro, mas você pode transformá-lo no melhor tratamento de beleza que já existiu.